Então, pessoal, vamos desenhar uma paisagem de um só plano, tá? Um só plano por quê? Porque vai apresentar uma paisagem que não tenha nada ao fundo. Eu vou colocar aqui já a parte baixa da paisagem e vou começar a escurecer aqui essas áreas. É uma maneira simples, tá? De desenhar uma paisagem. É a paisagem em um só plano, ou seja, primeiro plano, somente o primeiro plano. Vou usar aqui um pedacinho de algodão e vou esfumar esse grafite e vou elevar aqui algumas vegetações aqui. Então nós estamos aprendendo a fazer uma paisagem em um só plano e de maneira bem simples, tá? E com a técnica do esfumado. Por que técnica do esfumado? Em que a gente pega algum material para esfumar, não é? Aqui é o grafite que a gente coloca aqui no papel. No caso aqui eu uso algodão, mas você pode usar também alguma esponja, o esfuminho. Eu acho um pedacinho de algodão uma maneira bem fácil de se fazer isso. Então nós vamos aqui, esfumar, né, todo o grafite que a gente coloca, tá? Colocando o grafite com o lápis e esfumando. Então toda a parte que tem que ficar mais escura, ou seja, mais contrastada, né, a gente vai reforçando então assim essas áreas escuras. Tudo o que se vê, gente, tudo, exatamente tudo, tá? Tem áreas mais claras e áreas mais escuras. Então você tem que aprender a detectar no seu visual, no seu ver, não é? Na sua maneira de ver, tem que aprender a detectar ali as áreas mais escuras, porque isso é que vai fazer com que você tenha um bom domínio sobre o desenho. Porque, como já disse, desenhos nada mais são do que formas, né? O que determina o desenho são as formas, luz e sombra, né? E perspectiva. E luz e sombra aqui no desenho nada mais são do que áreas mais claras e áreas mais escuras, não é? Desenho de grafite não existe cor, então você vai aprender a trabalhar com áreas claras e mais escuras. E você deve aprender também a fazer um degradê, ou seja, a detecção do degradê no desenho, ou seja, sombra, luz e os meios tons, os tons entre a luz e a sombra, não é? E a sombra mais escura. É isso que vai determinar um bom desenho, tá bom? E a gente vai aqui colocando grafite e esfumando. Então nós vamos continuar trabalhando áreas mais escuras, não é? Para que a gente possa ter uma definição melhor do nosso trabalho, ou seja, do nosso desenho. Aqui nós vemos as vegetações mais ao fundo, olha. E aqui o chão, né? Nós vamos fazer pequenos traços, escurecendo algumas áreas para demonstrar as profundidades aqui do terreno. A gente vai trabalhar muitas vezes o colocar do grafite e logo em seguida a esfumada. O que nós estamos fazendo aqui nesse trabalho nada mais é do que uma paisagem em primeiro plano, uma paisagem natural, tá bom? Em primeiro plano. Vamos colocar aqui, uma árvore subindo aqui. Aliás, nós vamos colocar várias árvores aqui nessa paisagem. Uma árvore bem alta, com seus respectivos galhos, não é? E logo em seguida nós vamos também já começar a trabalhar aqui as folhagens dessa árvore. Vamos esfumar. Você note que eu não vou esfumar espalhando grafite para as áreas em branco, mas tão somente suavizando aqui o grafite nas áreas em que ele foi colocado. Ah, mas não vai apagar o desenho? Vai. A gente vai reforçando e esfumando, reforçando e esfumando, até obter um desenho em que esteja ali próximo do real. Sempre que você colocar a mão aqui em cima, tem que ter cuidado de não sujar as áreas em branco, tá bom? Se eu não falei o lápis para você, o lápis é o HB número 2. É um lápis relativamente claro e todo desenho ele deve ser iniciado com lápis claros, tá, gente? Com lápis claro. Não pode iniciar o desenho já com um lápis muito escuro, não. Vamos colocar mais uma árvore aqui. As suas folhagens. Coloquei aqui as folhagens, nós vamos esfumar. Então essa aqui é a base do nosso trabalho, tá? Nós estamos fazendo tão somente a base aqui do nosso trabalho, dando início, não é? E desenho
Se você não tiver paciência, acredito que se você não tiver paciência em qualquer área da vida, né? Mas no desenho não é diferente. Se você não tiver paciência, você não vai alcançar os seus objetivos. Então, se você não tiver paciência, é melhor que você nem comece a desenhar. Espere uma hora em que você esteja mais disposto a isso, tá? Vamos pegar um lápis mais escuro agora. No caso aqui, eu estou trabalhando com um lápis 6B. E nós vamos dar início a trabalhar, né, as áreas mais escuras com um tom ainda mais escuro. No caso aqui, o 6B. Isso já vai me dar uma ideia melhor, né, do trabalho. Você pode perceber que a colocação do grafite ela é quase que toda colocada da mesma forma em todo o desenho. É lógico que aqui nos galhos e no tronco da árvore é uma colocação mais alongada, não é, do grafite. E já aqui nas folhagens são pequenos traços em X o que nos dá essa ideia aqui das folhagens. Sempre que você quiser fazer um bloco de folhagem por cima do outro, o que tiver embaixo ele vai receber uma carga de grafite maior, representando assim as sombras. É importante isso, tá? Porque isso vai dar ao espectador um entender, uma compreensão melhor, né, do que está sendo representado ali no desenho. Nós vemos aqui um bloco de vegetação. Então, sempre a base dessa vegetação ela vai se mostrar mais escura devido a tudo. E a gente vai trabalhando as áreas mais claras e mais escuras, né, tanto nas vegetações quanto no solo, que é isso que vai dar realismo aqui ao nosso trabalho. Sempre que você vê ou perceber, não é, que o desenho está ficando muito linear, ou seja, muito desenhadozinho, não é, você vai dar uma esfumada e vai voltar a trabalhar, tá bom? Isso vai te garantir um desenho mais suave e mais dentro da realidade daquilo que você está representando aqui na vegetação. Você deve ter a percepção de entender onde você precisa de um grafite mais claro ou mais escuro. Sempre que for preciso um grafite mais claro, você pega um lápis tons abaixo daquele que você estava utilizando. Não deixa de dar o seu like aí no vídeo não, tá, gente? É muito importante para que o canal se mantenha assim ativo. É muito importante o seu like, é muito importante a sua inscrição. É muito importante também que você ative aí o sininho, que é para você estar atualizado aí com os envios do canal. Então eu posso criar várias vegetações aqui nesse trabalho só utilizando essas colocações de grafite da maneira com que você está vendo aí ele ser colocado. Sempre que você fizer esse tom mais escuro, representando as áreas mais escuras do trabalho, você reforça os detalhes da massa de folhagem que estiver por cima, assim detalhando ele mais um pouco. Isso vai dar ao espectador uma ideia melhor, né, daquilo que você está fazendo. Ó, massa de folhagem em cima faz essa massa de folhagem aqui do fundo ficar bem mais escurecida. Então, convém que eu detalhe um pouco mais aqui, ó. Se você perceber que por um acaso ficou muito detalhado demais, ou seja, o desenho ficou muito artificial, então você vai dar uma esfumada, ok? Vamos supor que eu queira desenhar os bolsos de uma árvore mais atrás lá, ó. Então eu aplico aqui, esfumando, mas não vou detalhar muito. Vamos supor que a árvore esteja um pouco mais por trás, não é? Embora ela ainda esteja aqui no primeiro plano, mas se ela está um pouco mais atrás, eu vou só esboçar ela aqui. E por final nós vamos pegar um lápis ainda mais escuro. Pode ser um lápis de cor, pode ser o 6B, mas tem que ser um lápis com um tom de cor mais escuro para dar o último, ou seja, aquela sombra total, não é? Em determinadas áreas do desenho onde se mostra mais abafada, mais escurecida. De leve, que é para não marcar demais aqui o desenho, e também para a gente não ultrapassar, não é, a quantidade de sombra
necessária para representar aqui o desenho. Fazendo, ou seja, desenhando, você deve desenhar, se afastar e observar, tá bom? É para não ultrapassar a quantidade de sombra no trabalho. Com o auxílio de uma lasquinha de borracha, nós vamos iluminar aqui o solo nas áreas mais altas, ou seja, próximo daqui de onde nós fizemos aquelas áreas mais escuras, nós vamos fazer faixas de luz, não é? Determinando as áreas mais claras. E vamos então continuar a trabalhar com o lápis mais claro, fazendo aquelas nuances mais claras, ó, movimento das árvores. Então, pessoal, vai ser essa determinação de formas, não é? E claro e escuro, ou seja, luz e sombra, que vai nos dar a ideia do nosso desenho, ou seja, vai fazer com que a pessoa que está vendo o desenho consiga detectar o que o desenho está informando, ou seja, a representação do desenho vai ser definida pelas formas e luz e sombra, claro e escuro, como eu tenho dito, para ficar mais fácil para você a sua compreensão. Ok, gente? Essa variação de tons é que enriquece ainda mais o nosso trabalho. A riqueza do trabalho, ela é determinada aqui pelas formas, luz e sombra, como também aqui pela variação de tons, ou seja, esse degradê, não é? De tons. Fica assim então, tá, pessoal? A aula de desenho por hoje. Abraços e até a próxima!